Havendo número legal, declaro aberta a sessão deste dia 30 de janeiro de 2018 do TRRN. Ato da sessão anterior, aprovada. Sem alteração, sem manifestação, aprovada. Expediente, não temos. Alguma proposição dos senhores? Nenhuma? Vamos à ordem jurisdicional. Recurso eleitoral 253-26 de Santo Antônio, 13ª Zona Eleitoral. Relator desembargador Ibanez Monteiro, recorrente Josimar Custódio Ferreira e recorrido Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Peço desculpa ao senhor pelo atraso, é que eu saí do TJ agora 10:01. 10:01 eu saí do TJ, ainda bem que eu moro aqui perto. Almocei, o motorista ficou esperando, voltei na mesma hora. Eu comecei uma audiência de conciliação de 9h30, terminou 20 para meio-dia. Graças a Deus, conseguimos. Parto difícil, uma questão de família. É num agravo. É a segunda audiência de conciliação num agravo de instrumento, que é coisa inusitada, mas graças a Deus conseguimos a questão da guarda, que eu chamo de regulamentação de convivência com os pais. Está em mesa, Excelência? Tem mesa, presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Processo identificado é o recurso de Josimar Custódio Ferreira, da sentença da 13ª Zona, que julgou procedente representação por entender que foi praticada propaganda eleitoral antecipada em virtude de publicação realizada na rede social Facebook no dia 19 de julho de 2016. Em síntese, alega que a publicação reputada ilícita foi compartilhada por uma pessoa cuja foto não aparece no material apresentado nos autos, não tendo o recorrente qualquer responsabilidade sobre as publicações de outras pessoas. Não houve apresentação de contrarrazões. Com vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso. É o relatório, presidente. Em discussão, relatório. Aprovado. Votando, senhor. Presidente, essa matéria é bem simples. É verdade. E temos aqui já decidido questão semelhante. Eu faço a fundamentação do voto. A expressão utilizada na propaganda é "tô contigo, tô de boa". Então, a gente lembra que já fizemos julgamento. Algumas situações aqui. Fizemos julgamento de caso semelhante. Eu cito aqui processo julgado e concluo dizendo que não restou demonstrado nos autos a prática de nenhum ato vedado pela legislação de regência, de modo que não vislumbro, a partir da moldura fática delineada, elementos caracterizadores da propaganda antecipada, nos termos do que dispõe o artigo 36A da Lei 9.504. E, ante o exposto, em adição às comparecidas da Procuradoria, voto por prover o recurso, senhor presidente. O voto está disponibilizado. Não sei se há alguma divergência. Na verdade, só um esclarecimento, senhor presidente. Pois não. Da gabinete relator, o seguinte, na verdade, então, está se acatando a tese de que não está havendo um pedido explícito de voto nisso aí, né? Sim. Essa linha. Estou satisfeito, senhor presidente. Agradeço o relator. Todos com o relator? Com o relator. A unanimidade do tempo do voto do relator. Na sequência, prestação de contas 19647, de Natal, da relatoria da juíza Berenice Capuchô, onde é requerente a rede sustentabilidade, rede regional, sobre prestação de contas também. Prestação de contas, pois não. Então, trata-se de prestação de contas apresentada pelo Diretório Regional da Rede Sustentabilidade, referente à campanha eleitoral de 2016, em cumprimento ao que determina o artigo 42, inciso 2, da Resolução 23.463, de 2015, do TSE. A Rede Sustentabilidade apresentou petição e o extrato de sua prestação de contas, alusiva à arrecadação e aplicação de recursos financeiros nas eleições de 2016, em 30 de janeiro de 2017. A Seção de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu relatório preliminar descrevendo uma série de irregularidades evidenciadas a partir das informações apresentadas pelo prestador de contas em confronto com os dados presentes nos sistemas informatizados da Justiça Eleitoral, pugnando pela notificação do partido para esclarecer e sanar as aludidas irregularidades. No entanto, apesar de devidamente notificada, a agremiação partidária não se manifestou conforme certidão de folha 53. Após os autos retornaram à SACEP,
que emitiu parecer técnico conclusivo opinando pela desaprovação das contas em face das seguintes irregularidades: omissão de entrega da prestação de contas parcial. A segunda, intempestividade da prestação de contas final. A terceira, arrecadação de despesas sem a emissão de recibo eleitoral. A quarta, omissão de receitas quanto ao recebimento de doações e de outros prestadores de contas. Quinta, ausência de documentos comprobatórios dos gastos efetuados com recursos do fundo partidário. E a sexta, declaração fornecida por outros prestadores de contas informando o recebimento de doações feitas pelo partido, as quais não constam da presente prestação de contas, revelando omissão de despesas. E a sétima, omissão de despesas reveladas mediante informação acerca da existência de notas fiscais eletrônicas na base de dados da Justiça Eleitoral. E a oitava, não apresentação de extratos bancários na forma do artigo 48, inciso 2, da resolução já pré-falada. A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer opinando pela desaprovação das contas, com a devolução de recursos ao Tesouro Nacional e a aplicação da penalidade de suspensão de cotas do fundo partidário. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório. Aprovado, excelência. Pode votar. Então, a presente prestação de contas está sujeita aos requisitos impostos pela Lei 9.504 e especificadamente pela resolução já citada. Conforme relatado, o órgão técnico de análise das contas evidenciou as irregularidades que acabei de enumerá-las. De início, cumpre desde logo destacar que a agremiação partidária apresentou apenas o extrato da prestação de contas final e o instrumento procuratório ortogando poderes ao advogado que apresentou a sua prestação de contas, não atendendo ao comando do artigo 48, inciso 2, alíneas A e C da Resolução 23.463, que exige a apresentação dos extratos bancários completos das contas do partido, inclusive a da destinada aos recursos do fundo partidário, bem como dos documentos que comprovem a regularidade dos gastos realizados com recursos do fundo partidário. Os referidos documentos são indispensáveis para o mínimo de transparência e confiabilidade da prestação de contas, sob pena de inviabilizar o efetivo controle da Justiça Eleitoral sobre os gastos de campanha dos partidos, principalmente no que concerne ao emprego de recursos públicos. Passando à análise específica das irregularidades apontadas pelo órgão técnico, verifica-se que aquelas indicadas nos itens, nas alíneas A e B, consistentes na omissão de entrega da prestação de contas parcial e na intempestividade da prestação de contas final, não são suficientes para ensejar a reprovação das contas, tratando-se de meras impropriedades formais, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. Com efeito, os valores que deveriam constar na prestação de contas parcial referentes às doações financeiras recebidas do Diretório Nacional do Partido foram devidamente informadas na prestação de contas final, transitando normalmente pela conta bancária do partido, conforme se observa dos extratos eletrônicos obtidos pela Justiça Eleitoral, não havendo prejuízo à fiscalização e ao controle das contas pela simples omissão da prestação de contas parcial. E, neste sentido, eu trago alguns julgados desta mesma Corte. Seguindo, eu digo, a mesma conclusão se aplica à mera apresentação extemporânea da prestação de contas final, não ensejando por este motivo a rejeição das contas conforme os precedentes deste tribunal, e também eu trago alguns anotados no voto. De sorte que tanto a omissão na prestação de contas parcial quanto a apresentação extemporânea da prestação de contas final representam impropriedades meramente formais que não comprometem a análise das contas e não ensejam a sua desaprovação.
No entanto, existem outras irregularidades destacadas no parecer do órgão técnico que, quando analisadas em conjunto, maculam irremediavelmente a transparência e a confiabilidade das contas sob exame, impondo-se a sua rejeição. A terceira irregularidade, consistente na arrecadação de despesas sem a emissão de recibo eleitoral, afronta o artigo 6º da Resolução 23.463 do TSE, que diz, no seu artigo 6º, o seguinte: deverá ser emitido o recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos para a campanha eleitoral, financeiros ou estimáveis em dinheiro, inclusive os recursos próprios e aqueles arrecadados por meios da internet. Seguindo, por sua vez, o artigo 48, inciso 1, a linha B, da já referenciada resolução, exige que o prestador de contas informe acerca dos recibos eleitorais emitidos. Portanto, o partido prestador das contas não atendeu ao comando legal que exige a comprovação das receitas recebidas por meio da emissão dos respectivos recibos eleitorais com a prestação das informações à Justiça Eleitoral, a fim de ser dada publicidade à arrecadação de campanha e facilitar o exercício da ação fiscalizadora desta Justiça especializada. O órgão técnico também detectou a omissão de receitas referente ao recebimento de doações de outros prestadores de contas. No caso, o Diretório Nacional da Rede Sustentabilidade declarou a sua prestação de contas a realização de 3 doações ao partido prestador das contas. Contudo, o Diretório Regional da Rede, beneficiário da doação, não as declarou na sua prestação de contas final, tal como exigido no artigo 48, inciso 1, a linha C da referida resolução. Registre-se ainda que, apesar dos referidos valores não serem expressivos em termos absolutos, a desídia do partido em prestar os esclarecimentos solicitados pela Justiça Eleitoral, associada às demais irregularidades presentes nos autos, não autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E aqui eu trago num quadro o que foi doado e seus valores, e o percentual. A atitude da agremiação partidária prestadora das contas afronta um princípio da transparência e caracteriza a omissão de receitas apta a macular a presente prestação de contas. O item E revela outra irregularidade gravíssima detectada na prestação de contas, que é a ausência de documentos fiscais comprovadores dos gastos efetuados com recursos oriundos do fundo partidário. Conforme já declarado no início deste voto, o artigo 48, inciso 2, a linha C da referida resolução, exige a apresentação dos documentos que comprovem a regularidade dos gastos efetuados com os recursos do referido fundo. Analisando a prestação de contas, observa-se que as despesas efetuadas com recursos do fundo partidário se referem a transferências para outros candidatos e pagamentos efetuados a outras 2 pessoas físicas, conforme demonstrado nas planilhas a seguir. E aqui eu trago a planilha de como foi feito o pagamento, que se encontra no voto. No que concerne às doações realizadas a outros candidatos, não obstante a desídia do partido em atender ao chamado da Justiça Eleitoral, foi possível constatar a regularidade desses gastos em face das informações constantes do extrato eletrônico de folhas 46, bem como em virtude das informações prestadas pelos candidatos que receberam aquelas doações e as registraram nas suas prestações de contas. Nessa linha intelectiva, o artigo 929, inciso 14º da resolução já referida, estabelece que são gastos eleitorais a doação para outros partidos políticos ou outros candidatos. Além disso, o artigo 17 esclarece que os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do fundo partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores. Portanto,
sendo plenamente possível aferir a origem e o destino dessa parte dos recursos do fundo partidário transferidos para outros candidatos no pleito de 2016, deve ser afastada a irregularidade quanto a este ponto. Por outro lado, a mesma conclusão não é possível quanto aos recursos do fundo partidário pagos às pessoas físicas indicadas na planilha anterior, porque, apesar de ser possível a identificação de seus CPFs no extrato eletrônico obtido pela Justiça Eleitoral, não há informação acerca de qual tipo de serviço foi prestado ou que tipo de bem foi fornecido. Desculpe, nunca deixo isso ligado. Mas eu tinha deixado minha irmã no Hospital do Coração e deixei o telefone ligado e esqueci. Desculpe. Nem me lembro onde estava. Final da folha 5. Final da página 5. Por outro lado, último parágrafo da página. Por outro lado, terminei, né? Não é possível, quanto aos recursos do fundo partidário pagos às pessoas físicas indicadas na planilha anterior, porque, apesar de ser possível a identificação de seus CPFs no extrato eletrônico obtido pela Justiça Eleitoral, não há informação acerca de qual tipo de serviço foi prestado ou que tipo de bem foi fornecido à agremiação partidária, impossibilitando a aferição quanto à regularidade do emprego daqueles recursos públicos. O artigo 55, parágrafos 1º e 2º da Resolução de Prestação de Contas exemplificam outros documentos idôneos, além da documentação fiscal, que podem ser utilizados para fins de comprovação dos gastos eleitorais, inclusive para aquelas hipóteses de serviços ou bens fornecidos por pessoas físicas, quando dispensada a emissão de nota fiscal. De sorte, quanto a esses pagamentos efetuados às pessoas físicas, seria necessária a apresentação de documentos tais como os contratos, recibos ou comprovantes de entrega de material ou prestação de serviço, os quais permitissem a perfeita descrição e identificação da operação realizada com o emprego dos recursos públicos. Ainda quanto a esse tópico, cumpre destacar que o pagamento efetuado ao senhor Wendel Tenório de Souza, no valor de R$ 900, não foi sequer registrado como despesa na prestação de contas. O referido gasto eleitoral só foi descoberto em virtude da obtenção pelo órgão técnico deste tribunal do extrato eletrônico de contas correntes do Banco do Brasil, destinado à movimentação dos recursos provenientes de repasses do fundo partidário. Assim, conclui-se pela ausência de comprovação da regularidade de gastos com recursos do fundo partidário no valor de R$ 1.400, concernentes ao pagamento de despesas não especificadas na prestação de contas. O órgão técnico também detectou que foi declarado por outro prestador de contas o recebimento de doação efetuada pelo partido e que não consta da prestação de contas, revelando omissão de despesa em afronta ao artigo 48, inciso 1, alíneas E e G da referida resolução. E eu trago aqui no quadro o nome dos beneficiários e os valores. Apontou-se também, após o cruzamento dos dados constantes na base de dados da Justiça Eleitoral, a existência de emissão de nota fiscal eletrônica em nome do Diretório Estadual da Rede Sustentabilidade, a qual revelaria, segundo o parecer técnico, a existência de outra despesa eleitoral não declarada na presente prestação de contas, que foi um pagamento feito a um fornecedor, ao Carrefour, no valor de R$ 195,55. Contudo, analisando os dados constantes na despesa de contas, verifico que a referida nota fiscal eletrônica se refere a uma despesa realizada após o período de campanha eleitoral, revelando não se tratar de gasto eleitoral, com exigência de declaração na presente prestação de contas. Além disso, ao contrário do que entenderam o órgão técnico e o Ministério Público Estadual Eleitoral,
não há qualquer informação nos autos que permita concluir no sentido de que essa despesa, no valor de R$ 195,55, foi paga com recursos oriundos do fundo partidário. Deste modo, entendo que o montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 72, parágrafo 1º da resolução já referida, deve ser de R$ 1.400, referente aos recursos do fundo partidário efetivamente utilizados pelo partido prestador de contas durante o período da campanha eleitoral de 2016. Por fim, ainda se constatou que o partido político prestador das contas não atendeu ao disposto no artigo 48, inciso 2, a linha A da referida resolução, que exige a apresentação dos extratos bancários completos das contas do partido, inclusive a da destinada aos recursos do fundo partidário. Essa atitude do partido constitui irregularidade grave e insanável na medida em que impossibilita a efetiva fiscalização da Justiça Eleitoral quanto à real movimentação financeira realizada pela agremiação partidária durante o pleito, devendo ensejar a reprovação das contas na esteira dos precedentes desta Corte, e aqui eu trago alguns. Assim, o conjunto de irregularidades evidenciadas nos itens, nas alíneas C, D, E, F e H, principalmente aquelas concernentes aos gastos irregulares de recursos públicos do fundo partidário, compromete a regularidade das contas apresentadas, prejudicando a sua transparência e confiabilidade, revelando-se apta a justificar a desaprovação das contas sob análise, com a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário. Quanto ao tempo de suspensão das cotas do fundo partidário, entendo como adequada a suspensão pelo período de 6 meses, uma vez que existem irregularidades graves, inclusive com a malversação de recursos públicos, justificando a aplicação da penalidade no referido patamar. E aqui também eu trago algum precedente. Ante o exposto, em consonância com os pareceres da SACEP e da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela desaprovação das contas da Direção Estadual da Rede Sustentabilidade, referente à campanha eleitoral das eleições de 2016, determinando a suspensão pelo prazo já dito de 6 meses a contar do ano seguinte ao trânsito em julgado da decisão de desaprovação, nos termos do artigo 68, parágrafos 3º e 5º da mesma resolução. Nos termos do artigo 72, parágrafo 1º e 2º da referida resolução, após o trânsito em julgado da decisão, expeça-se guia de recolhimento da União para que o partido efetive, no prazo de 5 dias, a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.400, corrigidos monetariamente. Assim é o voto, senhor presidente. Algum pedido de esclarecimento de qualquer dos senhores? Só esse R$ 1.400 é referente às 2 pessoas físicas cujos contratos estão... E não só fica fora a compra feita no voto com relatores. Com a relatora integralmente. Todos com relator, então, a unanimidade, né? Agora o recurso eleitoral 25268, da 4ª Zona Eleitoral de Natal, da relatoria do juiz Valdemir Capistrano, onde é recorrente Leôncio Augusto Queiroz da Silva e recorrido do Ministério Público Eleitoral também relativo à prestação de contas. Vossa Excelência, tem a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Leôncio Augusto Queiroz da Silva contra a sentença prolatada pelo juiz da 4ª Zona Eleitoral que, em consonância com a manifestação da Unidade Técnica Contábil e com o órgão ministerial oficiante perante aquela zona, desaprovou as contas apresentadas por entender que, mesmo após realizadas as diligências, restaram caracterizadas as seguintes irregularidades: ausência de retificação das contas determinada pelo juiz eleitoral em razão da conversão da prestação de conta simplificada em completa, indícios de recebimento de recursos de origem não identificada, não comprovação do recebimento de recursos provenientes de forma indireta do fundo partidário e indícios de omissão de receitas e gastos eleitorais. Nas razões para a reforma do deciso, alegou-se que a parte recorrente faria jus ao sistema de prestação de contas simplificada, tendo em vista a inexpressiva movimentação de recursos em sua campanha eleitoral. A decisão em questão violou o disposto no artigo 30, parágrafo 2º-A da Lei 9.504,
porquanto o referido normativo afastaria o rigor formal dos processos de prestação de contas, e que o ponto tido como irregulado ou ação estimada de partido gera o dever de informação e de prestação de contas ao partido doador, não impedindo a aprovação das contas da parte recorrente. Requer o provimento e conhecimento do recurso, de modo a reformar a sentença para aprovar as contas da campanha. A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso e ao relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado. Senhor presidente, passando ao voto, a sentença que desaprovou as contas encontra-se fundamentada nas seguintes irregularidades: ausência de retificação das contas após a conversão no rito ordinário, indícios de recebimento de recursos de origem não identificada, indícios de omissão de receitas e gastos e a não comprovação do recebimento de recursos provenientes de forma indireta do fundo partidário. E, antes de fazer a análise individualizada desses fundamentos, impende assinalar que o juiz ACO, em atendimento a requerimento do parquê, proferiu decisão interlocutória para converter o feito para o rito ordinário, determinando, em razão disso, que o requerente apresentasse prestação de contas retificadora apta a suprir as falhas apontadas no relatório preliminar. No ponto, cumpre esclarecer que, a teor do parágrafo único do sobredito artigo, qualquer argumento atacando a mencionada decisão interlocutória deveria ser analisado como questão preliminar por ocasião do julgamento de recurso contra a decisão final da prestação de contas, caso apresentada nas razões recursais. Nada obstante, as razões expendidas no apelo não atacam os fundamentos desse ato decisório, resumindo-se a afirmar que a recorrente tem o direito ao regime simplificado de prestação de contas, razão porque a matéria acerca da regularidade da conversão do procedimento resta preclusa. E aqui passo a cada um dos itens que foram considerados na sentença para a desaprovação das contas. A ausência da retificação. Eu transcrevo o trecho da sentença que trata desse tema e, em seguida, passo a falar. De fato, da análise dos autos, verifica-se a absoluta desídia por parte do candidato ora recorrente em relação à determinação da Justiça Eleitoral para apresentar a prestação de contas retificadora acompanhada de todos os documentos e informações descritos no artigo 48. Quanto ao ponto, a argumentação recursal não se mostrou frutífera, limitando-se a repisar que o recorrente tem direito ao sistema de prestação de contas simplificado. Em tal quadro, a manutenção da sentença recorrida é de rigor, porquanto a não apresentação da prestação de contas retificadora nas hipóteses de conversão do rito simplificado para o ordinário, em contrariedade ao disposto no artigo 62, caput da Resolução 23.463 do TSE, é irregularidade grave que, por si só, rende ensejo à desaprovação das contas, uma vez que dificulta a atividade fiscalizadora da Justiça Eleitoral. Segundo ponto da sentença, indícios de recebimento de recursos de origem não identificada. O órgão técnico contábil apontou que os recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura, revelando indícios de utilização de recursos de origem não identificada. E aqui o quadro é preparado pela SACEP, demonstrando esses recursos gastos pelo candidato como autofinanciamento. Instado a manifestar-se, o prestador de contas permaneceu inerte. Relativamente a este tópico, tem-se que os candidatos são obrigados, quando da feitura de seu requerimento de registro de candidatura, a apresentar a declaração atual de bens, consoante dicção do artigo 27, inciso 1º, da Resolução 23.455, de 2015. Na espécie, o Corpo Técnico Contábil informou que o prestador de contas, em seu requerimento de registro de candidatura, não informou a existência de qualquer bem em seu nome. Com efeito, tem-se a constatação de um paradoxo, porquanto, nada obstante ter declarado não possuir bens, o candidato declarou ter utilizado em sua campanha, a título de recursos próprios, o quantitativo de R$ 3.600. Assim é que verifica-se patente a violação ao parágrafo 1º do artigo 19 da Resolução 23.463, vez que os bens do candidato só podem ser utilizados em campanha quando restar demonstrado que já os possuía em período anterior ao registro da candidatura. Ainda que na jurisprudência haja temperamento a essa rígida vinculação entre os bens próprios declarados pelo candidato por ocasião do registro de candidatura e aqueles efetivamente utilizados durante a campanha eleitoral, na espécie não aproveita ao candidato nem mesmo uma posterior comprovação da existência prévia de bens que tenham deixado de ser relacionados no registro de candidatura, ante a sua desídia no atendimento da diligência determinada pelo juiz de primeiro grau.
Deste modo, não tendo o candidato comprovado a proveniência de referido numerário, em que pese ter sido chamado a prestar esclarecimentos, forçoso o reconhecimento de que tais valores possuem natureza de recurso de origem não identificada, nos modos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso 1º, também da Resolução 23.463. De registrar, outrosim, que a utilização de recursos de origem não identificada desemboca na obrigação de devolução de tais valores ao erário, consoante preleciona o artigo 26 da multicitada resolução. Todavia, como a sentença de primeiro grau não determinou o referido ressarcimento e não houve recurso por parte do órgão ministerial pleiteando a aludida restituição, entendo não ser cabível, em sede recursal, agravar a penalidade imposta no decísio. Terceiro item da sentença, indício de omissão de receitas e gastos eleitorais. Nesse particular, o órgão técnico apontou que foram declaradas doações diretas realizadas por outros prestadores de contas, mas não registradas na prestação de contas em exame, revelando indício de omissão de receitas. E trago o gráfico apontado pela SACEP. Chamado a prestar esclarecimentos, o candidato, de igual modo, nada apresentou. Nesse recorte, tendo em vista restar ausente qualquer manifestação por parte do prestador de contas no intuito de elucidar as dúvidas suscitadas, entendo caracterizada a violação disposto no artigo 48, inciso 1º, a linha C, da Resolução TSE 23.463, conquanto todos os valores arrecadados em campanha devem ser discriminados na peça contábil, sob pena de inviabilizar a esta Justiça Eleitoral a integral fiscalização da contabilidade apresentada. O quarto e último item da sentença, não comprovação do recebimento de recursos provenientes de forma indireta do fundo partidário. Sob esse prisma, a juíza sentenciante afirmou, e aqui eu trago colacionado o trecho da sentença, e continuo. No específico tópico, a sentença merece reparos. Isso porque, em verdade, conforme se observa do relatório de folha 45, a doação de partido político oriunda do fundo partidário não diz respeito a recursos financeiros, de ordem a exigir a respectiva comprovação de sua destinação, mas sim de receita estimável em dinheiro, consubstanciada na disponibilização ao candidato recorrente de consultoria jurídica para as eleições de 2016. Portanto, eu estou afastando unicamente esse tópico da sentença que apontava uma irregularidade que, a meu ver, não existe, que era a necessidade da apresentação de documentos fiscais relativa a essa doação feita pelo partido ao candidato. Destarte, à vista de tais circunstâncias, é de rigor reconhecer a presença de irregularidades aptas a, isoladamente ou em conjunto, reprovar as contas de campanha do recorrido, reputando, por conseguinte, a resignação recursal insuscetível de acolhimento. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por Leôncio Augusto Queiroz da Silva, de modo a manter a decisão de primeiro grau que desaprovou suas contas de campanha referente às eleições de 2016. É como voto, senhor presidente. Algum pedido de esclarecimento? Sim, senhor presidente. Mas já vi que o doutor Gustavo está na vez. Não, mas primeiro... Na verdade é o seguinte, minha única dúvida é se Vossa Excelência entende, doutor Vladimir, se para além da ausência da retificação das contas determinada, seria necessária a apreciação dos outros argumentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a linha da jurisprudência que me parece formada, acho que tem um processo do doutor Ibanez, desembargador Ibanez segunda-feira, e da doutora Berenice ontem, foi entendendo que somente a ausência de resposta nessa conversão da prestação simplificada para ordinária seria suficiente para a reprovação das contas. E é mais ou menos a mesma indagação que Vossa Excelência fez a doutor Luiz Gustavo na segunda, sobre a possibilidade ou não de apresentar documentos na fase... quando já preclusa a oportunidade. Aqui, no caso, não houve apresentação de documentos na fase recursal. Eu estou analisando os documentos que já estavam nos autos anteriormente à sentença. Como são itens que também podem levar, cada um por si, a desaprovação, eu preferi analisá-los cada um, até porque isso pode ser levado a conhecimento da instância especial e na possibilidade de essa... irregularidade pela não retificação ser superada na instância especial, as demais irregularidades teriam que ser analisadas também, porque, pelo menos na minha leitura, as outras duas, por si só, também seriam suficientes à desaprovação das contas. Foi nesse sentido que eu resolvi analisar cada uma delas, e não somente a ausência de retificação, que também, por si só, seria suficiente para desaprovar as contas. Ok, eu agradeço, senhor presidente. Doutor Smith, pois não. Senhor presidente, senhor relator, na verdade não é nenhum esclarecimento, eu vou logo adiantando que eu concordo e acompanho integralmente o voto do relator.
Só um adendo, só uma observação que eu gostaria de fazer, já que o relator optou por analisar ponto a ponto, e uma preocupação que eu tenho tido é com esse fato a questão entre o gasto e os bens declarados ou não no momento do registro de candidatura. Porque uma coisa que eu observo é que é muito comum, isso é só uma preocupação que eu estou trazendo para a reflexão, embora não altere em nada o meu posicionamento com relação ao processo que está em julgamento. É muito comum que, por ocasião do registro de candidatura, se use por base, se tome por base a própria declaração de imposto de renda. E aí o que é que acontece? Quem declara o imposto de renda de forma simplificada não relaciona bens. Então, é uma falha que se coloca o candidato como sem nenhum bem, sem nenhum recurso, e depois, numa situação como essa, óbvio que aqui não teria qualquer condão de alterar, até porque existem outras falhas, outras situações, mas a minha preocupação que eu externo aqui e trago é para que nós não passemos a sempre rotular. Ou pelo menos analisemos com mais cuidado cada caso. Nessa hipótese, em julgamento agora, o que acontece é que houve oportunização por diversas vezes e não houve sequer qualquer justificativa do prestador de contas com relação aos bens que ele teria e a como ele conseguiu utilizar esses R$ 3.600 de recurso. Mas existem situações onde eu acredito que se tem que tomar uma certa cautela nesse sentido, porque senão nós estaríamos sempre e de uma forma objetiva imputando a quem não declarou, quem errou lá no início na declaração de bens, fatalmente qualquer recurso próprio que fosse utilizado seria de origem não identificada ou teria uma origem talvez até irregular. Então é só essa observação que eu faço, já que o doutor Vladimir optou por dissecar ponto a ponto, e esse é um dos que sempre tem me chamado a atenção nas prestações. Por isso, doutor Luiz Gustavo, eu fiz questão de, no meu voto, demonstrar que no fazer a ressalva de que a jurisprudência até ela já flexibilizou-se nesse sentido, a jurisprudência do TSE. Adota uma certa... no sentido de que se não tiver havido a declaração por ocasião do registro de candidatura, mas que no processo de prestação de contas o candidato consiga comprovar que a propriedade daqueles bens era prévia ao registro de candidaturas, apenas houve omissão naquele instante anterior, a jurisprudência eleitoral já flexibilizou-se no sentido de admitir essa comprovação posterior, mesmo marcada pela irregularidade de não ter sido feita por ocasião de registro de candidaturas. Como bem disse Vossa Excelência, no caso concreto não altera o resultado, porque aqui o candidato não trouxe nenhuma comprovação de bens. Não houve por ocasião do registro de candidatura e não houve também por ocasião da prestação de contas. Ou seja, está total... qualquer justificativa, na verdade. Na verdade, o candidato não se manifestou. Exatamente. Então, todos anulam o voto do relator, não é? E a unanimidade, portanto. Eu indago dos senhores se há algum outro processo em mesa para julgamento que, porventura, não foi chamado. Eu não tenho. Não, senhor presidente. Eu aproveito a oportunidade para... E eu pergunto isso porque é a praxe e também aproveito para registrar para os senhores que aquele mal-estar que eu chamo de ontem, que aconteceu pela segunda ou terceira vez, né? De só menos importância, mas que não deve acontecer, já foi superado, porque já resolvemos bem, era apenas uma questão de ajuste entre dois setores e já fizemos devidos ajustes. Aproveitamos, inclusive, já conversamos sobre os processos que na esteira do regimento interno do artigo 115, os processos que independem de pauta, não é? Nós vamos aproveitar para disciplinar, de modo que vamos solicitar dos senhores que o quanto possível, até o dia anterior, porque a gente sabe que os processos independem de pauta, né? O próprio nome está dizendo, mas o quanto possível até o dia anterior seja informada a Secretaria Judiciária para tomarmos conhecimento, porque, inclusive, só um minuto para completar o pensamento, porque, inclusive, no Tribunal de Justiça, nós temos uma praxe muito interessante, já que os processos independem de pauta, então,
ao início da sessão, o oficial de justiça percorre cada desembargador na bancada e pergunta, tem algum, por exemplo, habeas corpus, né? Então, por exemplo, que é o caso do habeas corpus, tem algum conflito de competência, alguma coisa, então, aí já anota e passa para o presidente. Então, o presidente já fica sabendo antes da sessão e fica chamando, né, desembargador? Então, evita essa coisa. Então, a gente vai aproveitar e já disciplina, salvo aqueles casos que às vezes surgem no dia. Às vezes, já aconteceu aqui, às vezes, né, você vem para cá e chega no gabinete, e às vezes alguma coisa, pode chegar um habeas corpus de repente, não é? Por exemplo. Então, mas, afora isso, dentro da normalidade, a gente, quando disciplinar, vai solicitar de Vossas Excelências que, no máximo até o dia anterior, seja informada a Secretaria Judiciária, e nós estamos fazendo isso também em relação à questão da ordem administrativa também, claro. Não é? De modo que, eu quero apenas, resumindo, eu quero informar os senhores que já aquele mal-estar foi superado, apenas o presidente pagou um micozinho, mas faz parte da vida, não tem problema nenhum, faz parte da vida. Senhor presidente, eu peço licença. Foi muito bom, porque superou, resolveu tudo. Eu peço licença a Vossa Excelência ao plenário, que eu tenho um exame marcado agora para as 3 horas. Está encerrada a sessão. Só para informar que na proposta de resolução do PJE que... já chegou lá, da presidência, a secretária já me informou. Já. Inclusive está essa essa proposta de que, nos casos do PJE, que é o que aquela proposta está regulamentando, os processos que independem de pauta sejam encaminhados até o fim do expediente. A doutora Lígia me informou. Justamente para evitar sobressaltos na SACT. A doutora Lígia me informou ainda há pouco, viu? Então, eu só queria ter o prazer de dizer ao senhor o seguinte, que pagar um mico 2, 3 vezes não tem problema nenhum. Não é? E faz parte, e foi muito bom, porque a gente corrigiu uma distorção interna que estava precisando e superamos e virou a página. Inclusive, senhor presidente. Página virada. Inclusive, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, deve cada um dos relatores, quando traz um processo extra-pauta, no momento da abertura da sessão, na ordem administrativa, comunicar que está trazendo em mesa aquele processo que não está na regulamentação, na vai pauta ser que independe. Né? No máximo até o dia anterior. Só mas em casos excepcionais, em casos excepcionais, porque pode acontecer. Exato. Como eu disse, né, os senhores chegarem aqui e chegam a habeas corpus, né? Exato. Mas mesmo na hipótese de ser uma coisa de urgência, no momento que abre a sessão e que o relator, na ordem administrativa, já informa, a presidência já tomaria conhecimento, já seria mais um mecanismo de controle. Né? Lá no TJ a gente tem assim, sabe? Quando, ao início da sessão, antes de começar a sessão, o oficial de justiça já vai a cada desembargador. Tem processo de independência de pauta, aí o presidente já fica e já chama na ordem. De assinar. Tem estudante aí, Eu quero comunicar aos estudantes que agora está sendo cobrado uma taxa para assinar, viu? E só assino depois de um estágio aqui não remunerado aqui, viu? É um estágio não remunerado.